pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, vocês já me conhecem. E eu tô aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje eu tô com a doutora Liz Marion. Muito bem-vinda, doutora Liz. Obrigada. Prazer ter sido convidada aqui. A gente tá aqui pra falar hoje sobre marketing médico. E é um tema muito interessante porque muitos médicos, talvez, por toda a nossa carreira, toda a nossa faculdade, a gente não é muito envolvido nisso. Mas a realidade hoje é outra. E falar de marketing para médicos, esse podcast é para médicos, né? Parece esquisito, mas hoje é uma realidade, né, Liz? Não, com certeza. Isso faz toda a diferença. Tanto que foi uma coisa que eu, como médica, vi os próprios colegas chegando e falando assim pra mim. Nossa, principalmente naquela transição da pandemia, quando tá todo mundo voltando pro consultório, os colegas falam assim... Nossa, não, tá difícil, não tô conseguindo botar gente no consultório, tem um volume baixo de gente, que é que eu faço? Entendeu? Foi o que estimulou a ideia de começar isso. Legal, Liz, legal você falar. Só pra apresentar a Liz ela é especialista em medicina intensiva, dá plantão em UTI, mas ela também é estrategista de marketing há 4 anos para médicos. E aí, Liz, conta pra gente como que foi essa carreira, você continua dando plantão em UTI, mas também tem essa linha paralela aí de marketing. Isso. Nessa transição que eu ouvi os colegas falando, eu, pensando nisso e acabei capturando um pouco meu marido pra essa ideia mesmo, que era, eu sempre quis, além da medicina, ter uma empresa por fora. E eu falei assim, mas eu quero que seja algo relacionado à medicina, como sempre, né? Então, eu comecei a ver essa dificuldade dos colegas e comecei a estudar sobre as estratégias, o que é tráfego pago, sobre plataformas. Então, foi uma coisa meio que natural. Então, eu comecei a conversar com colegas, amigas mesmo, falar assim, olha, a gente tá começando isso, eu tô aprendendo também, se você tá aprendendo a fazer anúncio, eu também tô aprendendo. Vamos começar a criar essas estratégias. Então, 4 anos atrás foi assim, graças a Deus, hoje só vem crescendo. E eu tento meio que evangelizar os médicos pra ver como isso é necessário. Porque hoje o volume de médicos e como os pacientes no comportamento deles que buscam mudou muito. Então eu já ia dizer, ser bom na parte clínica e técnica hoje é só um detalhe. Mas pra trazer o paciente até você tem mais outros 10 passos. Exatamente. E hoje o mercado ele tá cada vez mais concorrido. A gente fala sobre isso aqui em várias outras formas. A gente sempre fala que o médico bom, ele vai ter trabalho, ele vai ter espaço, mas ele precisa se posicionar. Ele não vai ser visto muito fácil. Até porque hoje na internet todo mundo pode falar o que quiser. Exatamente. Então, se posicionar é extremamente importante, né? Sim, porque às vezes a gente pensa muito em marketing médico somente para quem tem consultório, quem faz procedimento particular ou cirurgia particular, mas o marketing médico também vai com especialidades que precisam da indicação do outro colega. Se você tá numa área muito grande, numa capital, e às vezes você tem uma especialidade de nicho que você sempre precisa de referências de pacientes, você também precisa ter esse marketing para os outros colegas saberem que você existe e que você tem autoridade naquela área, porque se você não consegue alcançar o paciente diretamente, você tem outras vias para poder chegar nisso. Dos seus clientes, assim, o que você mais vê? Você vê o cara que, por exemplo, terminou a especialidade, tá formando um consultório, ou é o cara que tá começando? Quem que você mais vê que tem essa dificuldade e te procura? Hoje, o nível de consciência da galera que tá formando, que sabe que precisa realmente anunciar, é muito maior. Então, quando eu comecei há 4 anos, era quem queria focar muito particular e já trabalhava no particular. Só que o grande problema, quando a pessoa não anuncia e tá no particular, é previsibilidade. Então, esse mês me indicaram muito, eu sei quanto é que eu vou ter naquele consultório de atendimento. Próximo mês eu não sei se eu vou ser tão indicada assim. Então, eles chegavam muito com essa dor, eu não posso depender de indicação. E hoje já mudou totalmente o perfil de 4 anos atrás. Eu tive ano passado um colega que estava saindo da faculdade, já estava pensando na pós e já queria saber como é que funcionava. Porque ele sabia que assim que ele terminasse, após ir à residência, que ele queria fazer psiquiatria, depois fazer uma sub dentro da psiquiatria, ele falou assim, não, eu sei que eu preciso fazer, porque senão eu não vou ter o meu consultório. Então, hoje... O problema é diferente. Hoje, até pra começar o consultório, os colegas já estão me procurando. Legal. E aí, qual que é a parte mais importante pra começar o consultório? Assim, se tiver alguém ouvindo a gente que... tô nesse ponto, o que você falaria pra eles? Primeiro ponto.
você seja sua secretária ou arranje uma secretária boa. Primeiro ponto de todos, antes de pensar, não, eu vou atrás de uma empresa como a Liz ou quero uma empresa de marketing para me divulgar. Maioria dos problemas não está nisso. Tanto que eu até estimulo alguns clientes, quando eles não estão em secretária, eles estão começando, eu falo assim, eu vou te dar o treinamento aqui de como atender o paciente, você vai seguir, você vai tirar dúvida, mas eu quero que você faça, porque quando você contratar alguém, você vai ver a diferença. Porque muitas vezes, até você, até o colega, tenta marcar um agendamento com qualquer médico hoje. O atendimento é muito ruim. E se você tá cobrando particular, você tem que dar experiência pro paciente. Você não quer só que ele saia com o problema de saúde dele resolvido. Não, você quer criar vínculo. Porque eu falo assim, que uma consulta particular te dá tempo com o paciente. Então você vai mostrar como é a sua personalidade, você vai mostrar toda a sua expertise na doença e você vai escutar. E às vezes o que ele precisa para resolver aquela doença é você escutar a história toda dele, que muitas vezes em plano de saúde, ou PSF, ou em consultas muito rápidas, você não tem tempo nem de saber tudo que envolve aquilo que o paciente está querendo resolver. Então isso faz uma diferença grande. Legal. E Liz, assim, o que é marketing médico? Porque a gente pensa assim, poxa, a gente tá falando de saúde, eu tenho que correr atrás do paciente, não era para ser o contrário, o paciente que devia correr atrás da gente, eu tenho que conscientizar ele que ele tem que procurar um médico. Então, assim, o que é marketing médico? E até pensando no que é permitido legalmente, assim, quanto que eu posso falar de mim, enfim, fala um pouquinho dessa questão. Sim. Hoje, eu acho que eu considero marketing médico quase uma questão de saúde pública. Parece até exagero, mas não é. Porque eu sempre falo que a facilidade do marketing para anunciar qualquer coisa dá abertura para profissionais bons e ruins. Exatamente. Em qualquer área. Todo mundo tem voz, né? Exatamente. Todo mundo pode falar o que quiser. Então, essa parte da ética do médico, eu sempre falo assim, você não quer na internet, se você seguir a parte de produção de conteúdo, porque às vezes o marketing médico, dependendo da sua especialidade, você não precisa gravar vídeo. Você tem um site bem estruturado, um atendimento com a secretária legal e essa pessoa potencializar suas indicações, você não vai precisar ficar se exibindo. Apesar que eu acho que com o crescimento de médicos no Brasil, meio que todo mundo vai ter que cair na produção de conteúdo, mas muitas vezes quando você está começando, você não precisa. Mas o que eu falo é mostrar o seu trabalho, mostrar a sua seriedade. Não, eu estudei esses anos, eu tô vendo que você, por exemplo, você tem esse problema, pode acontecer por causa disso e disso e disso. A gente tem essas opções de tratamento. Clique aqui e fale com a nossa equipe. O CFM, ele não libera a gente chamar diretamente para o paciente agendar a consulta. Tipo, olha, eu estou falando sobre esse assunto, marque comigo. Eu sou muito bom. Então você tem algumas coisas que você não pode falar, que você é o melhor. Não sabia disso, não. Você não pode falar que você não pode ter no seu site ou no Instagram. O melhor cardiologista de Vitória, o melhor dermatologista de Vila Velha. É proibido pelo CFM, porque isso é um tipo que você está enganando o paciente. Sim. Que é leigo. E você não pode chamar diretamente para você num conteúdo. Então, assim, eu posso falar sobre uma doença, posso falar com a gestante, não, faça seu pré-natal, existem esses pontos que são importantes você no pré-natal. Se você quer saber mais sobre o nosso atendimento, minha clínica, fala com a nossa equipe. Eu nunca posso falar assim, vem cá e agenda comigo. Entendi. Porque o CFM acha que os médicos, por terem mais conhecimento, às vezes, das doenças específicas, podem iludir o paciente. Sim, sim. E é diferente também de autopromoção, né? Você não pode ficar falando muito de si, né? E às vezes é difícil pro cara ali que tá começando, qual que é a diferença entre me autopromover e fazer marketing médico? A diferença é que o marketing médico é para você trazer o paciente para você sem você falar que você vai resolver o problema dele, mas você resolve. Mas como é que você fala que você resolve se você não tá falando diretamente? Sim. Você vai falar sobre o problema dele. Uhum. Problema ou desejo, né? Porque a gente também tem as especialidades estéticas na medicina. Você vai basicamente dizer isso. Olha, esse problema aqui, você tem essas causas, esses efeitos, você pode estar sofrendo com isso. Realmente uma coisa de instrução mesmo. Falar a parte técnica, só que numa linguagem leiga. E falar, se você tem interesse em saber mais, clica aqui. O que é autopromoção? Eu sou médico da NASA, que só eu, com o meu protocolo especial da doutora Juliana, que vai curar... Mas isso aparece na internet de vez em quando, hein? Aparece muito e eu sinto que, quando quem
tem integridade, que vai continuar nisso a longo prazo, vai acabar. Porque isso é permitido hoje porque a gente tem uma cultura de a gente não delata o próprio colega. Isso Deveria delatar, porque uma coisa é eu falar assim: oi, eu sou a doutora Liz, eu tenho especialidade aqui, no caso não conta pro consultório porque é especialidade hospitalar. Sou especialista no PEM, no Evangélico de Vila Velha, me formei há 4 anos e eu quero falar sobre você, sobre o que é um choque séptico. Eu me apresentei e falei qual assunto médico eu vou falar. Mas se eu falar assim, olha, só se você for na UTI de Santa Rita e se tratar comigo, você vai ser curado. Você vai sair do choque séptico. Então essa é a diferença. Eu não posso dizer que eu sou melhor. Eu apresento o meu conhecimento como a resolução da questão do paciente e deixo ele à vontade. Se ele achou interessante, se ele se conectou, ele entra em contato. E aí, eu acho que o CFM ele é muito pouco atuante, assim. A gente tem várias queixas, enfim. Eu acho que... E em diversos assuntos da medicina, e principalmente nisso. E sem contar ainda outros especialistas não médicos que tem vários protocolos e que fazem várias coisas, e a gente vai nem entrar nesse assunto. Não, porque aí é outra seara, porque o pessoal, cirurgiões plásticos, dermatologistas, endocrinologistas, hoje, como eles lidam, além das partes clínicas, eles lidam com a parte estética. Eles brigam, eu sempre falo, quando um médico dessa parte estética vem fazer uma reunião comigo para saber como é que começa, o que é necessário, se precisa produzir conteúdo ou não, eu falo assim, é a ponta do marketing médico que tá mais avançada. Se você não entrar de facão pra brigar, você não ganha. Porque você não está brigando só com colegas médicos. Isso é foda. Então, assim, você tem que mostrar valor, mostrar a sua experiência, mas sem baixar ao nível de quem tá fazendo apelativo. Então, isso é uma coisa tênue. Tanto que eu recomendo, assim, ó, se você não tá preparado pra poder entrar com tudo na questão de investimento, parar o seu tempo pra, tipo, pegar o marketing e falar, isso é um setor do meu consultório, de uma empresa mesmo. Sim. Talvez não valha a pena investir agora. Você tem que estar mais preparado a cabeça, porque a gente fica assim, nossa, eu estudei tanto, tô dando o meu melhor e mesmo assim preciso atrair o paciente. Feliz, infelizmente, sim. Porque se você for um médico bom e você também anunciar junto com outros médicos e profissionais ruins, você tá tirando alguém que iria pra um profissional ruim e ele vai pra você. Então, por isso que eu falo que é saúde pública. É verdade. E eu acho que muita gente fala assim, a culpa é do paciente que vai lá, que não procura saber, mas coitado do paciente, ele não tem culpa. Ele vê aquilo lá, ele acredita, e assim, algumas coisas até ok, vai fazer soro lá, tem gente que fala que fica bem. Um sorinho azul pra dar uma paz de espírito. Não vai trazer grandes consequências, mas às vezes procedimentos estéticos que são mais invasivos, caramba, o bem-estar daquela pessoa que está em risco e eu acho ainda que a gente é muito iniciante, muito pouco ativo. Eu falo como comunidade médica mesmo, a gente às vezes reclama e tal, mas realmente não pega, o CFM, CRM realmente não pega pra resolver isso. Aí quando dá um óbito, aí todo mundo, nossa, morreu. Sim, e outra coisa, a gente também acaba pensando assim... Eu já fui muito culpada disso no começo, antes de eu entrar e me atrair por essa área de tipo, nossa, além de tudo que ele faz, porque eu tenho rotina de médica, ele ainda consegue produzir conteúdo, aí você fica assim, meu Deus, médico blogueiro e tal. E hoje muito a cabeça de todo mundo tá mudando. Você tá difundindo o conhecimento e se aquele paciente que tem outras 10 mil opções te escolher e conectar com você e você fizer o seu trabalho da forma certa, você só tá passando pra frente. Então, pra mim, eu vejo você trabalhando no hospital, a gente tem tantos assistentes excelentes que poderiam estar atraindo pacientes, aumentando consciência de várias doenças no ambulatorial, pra evitar que eles vão pro hospital, só que eles ficam com esse medo. Será que eu produzo? Será que eu não produzo? Será que eu não vou ser mal visto pelos próprios colegas? Então, eu acho que você tem como trazer a informação, só o fato de você estar sendo sério e os pacientes terem um bom resultado, eu falo que o marketing ele só propaga a indicação. Se todo mundo se atender for bem atendido, essa pessoa vai falar para a família dela, para os amigos, e isso cresce. Quem é ruim não dura muito tempo. Pode ter o marketing da vida toda. Uma hora, o boca a boca vai acabar com a carreira daquele médico. E você falou interessante, existe ainda um preconceito entre a nossa sociedade médica, assim, que olha pra quem produz conteúdo na internet, que médico que produz conteúdo na internet, olha com um pouco de, você não quer trabalhar, vai atender os pacientes, vai dar um plantão.
e não vê valor naquilo, enquanto médicos, às vezes ruins, profissionais ruins, estão lá na internet propagando um monte de informação errada. E, então, faturando em cima disso. Faturando em cima disso. Então, por que não? Por que a gente não pode passar a informação certa, informação boa? E mesmo a gente, por exemplo, aqui da MD Ensino, que gera informação para outros médicos, caramba, são médicos que vão atender melhor Sim. outras pessoas. E isso aqui da MD, o que vocês fazem de conhecimento, de agregar, também é marketing médico. Às vezes a gente pensa em marketing médico, acha que é só para atrair paciente. Não. Você está difundindo conhecimento. Você pode pegar qualquer especialidade. Eu posso atrair o paciente e vender para ele o meu serviço. Eu posso atrair outro colega e ensinar a minha especialidade para ele. Isso tudo entra no marketing médico. Você está enriquecendo a vida do colega. Você está ensinando uma coisa que ele tinha dificuldade antes. Você está resolvendo problemas e deixando ele um médico melhor. Sim. Então, eu acho que esse preconceito precisa acabar. Porque os médicos que querem trabalhar tanto em hospital quanto no particular, eles têm que tentar ser melhor, e se parte desse melhor é gerir o seu consultório, é gerir como você vai fazer suas cirurgias, é gerir melhor como você mostra para quem tá de fora o seu conhecimento, isso tem que entrar também na parte de ser médico. E como não parecer um vendedor, assim, na internet? Às vezes é difícil, né? Você tá falando de si, mas ao mesmo tempo você não pode se vender, como você falou. Você também não pode vender um produto, compra esse copo. Você também não pode ser assim. Então, como mostrar essa autoridade, mas sem ser um vendedor? A maior dificuldade que eu vejo hoje é que toda vez que a pessoa vai gravar um vídeo, ela fica assim, mas isso é óbvio. Eu quero falar sobre esse problema e isso é óbvio. E se a pessoa achar que é óbvio, ela vai achar que eu tô tentando vender minha consulta pra ela. É a maior dificuldade do pessoal que grava vídeos. Então, nos meus clientes, eu até crio roteiros e oriento. Falo assim, você não vai falar sobre você. Você vai falar sobre o problema, a doença do paciente. Então, essa é a melhor maneira. Se você fosse explicar pra alguém, eu sempre uso a analogia, se você fosse explicar para uma criança de 5 anos o que é esse problema, as causas e o que acontece se você não tratar. É esse o pensamento. E aí você vai falar isso de uma forma natural. No final você fala, quer saber mais sobre isso? Ou quer entrar em contato com a minha equipe, a pessoa agenda. Ou então, se você está produzindo conteúdo para outros colegas te indicarem, é você mostrar sua especialidade técnica, não. Nesse caso aqui a gente faz isso e aquilo, e você cria a sua autoridade de uma forma diferente, mas sempre estou focando no tratamento, no que vai acontecer no final com o paciente, estou buscando o melhor, estou me especializando para isso. A ideia é sempre essa, trazer um conhecimento de forma honesta, sempre não pensando no resultado final. Se o paciente agendar, ótimo, mas se ele não agendar, ele viu um conteúdo que, se ele for escolher outra pessoa, ele vai ver que talvez ele tenha que buscar algo diferente, ou aquilo foi bom ou ruim, e você dá senso crítico aos pacientes, que a gente não pode esperar que uma pessoa leiga saiba sobre o que ela tá passando. Lógico que não. E você acha que é importante nichar seu paciente, assim? Escolher um foco de tipo de paciente e ir naquilo? Ou, por exemplo, como cardiologista, eu vou escolher qualquer área da cardiologia? Ou você acha que é melhor você escolher só uma parte, sei lá, IC, e focar nesses pacientes IC? O que você acha que tá melhor hoje? Eu acho que depende muito do ponto que você tá na carreira e qual o seu objetivo. Se você já tem um consultório estabelecido e você, não, eu fiz uma pós de IC, eu fiz focado em insuficiência cardíaca, e eu acho que eu consigo trazer mais pacientes nesse viés e quero trabalhar com isso, você produz conteúdo sobre isso. Porque se a gente for pensar, insuficiência cardíaca é uma coisa mais específica. Se o paciente não tem, ele nunca ouviu falar. Entendeu? Então, às vezes, você... mais no futuro, eu quero ser um cardiologista especialista nisso, quero atender só isso. Mas, às vezes, no começo, para poder você ter aqueles pacientes chegando e você criando a sua cartela de pessoas que você vai acompanhar ao longo dos anos como médico, vale a pena ser um pouco mais geral. Se você já tem condição de começar realmente a afunilar e escolher aquilo que você sente mais aptidão e mais qualificação, é muito melhor você selecionar. Legal. E o que não fazer na hora de fazer um marketing médico? Assim, não faça isso. Não seja influencer. Eu vejo que isso é um erro muito comum, porque assim, eu acho que o médico pode fazer coisas com comédia, ele pode ser, assim, bem descontraído para poder falar das coisas, mas o que é que eu vejo? Médico querendo falar de influencer. O que é uma influencer? Não, olha, eu gostei desse café aqui, ele é muito bom, e eu acho que você deve pegar esse café.
Então isso é o médico de influência. Não, é porque agora a gente tem um tratamento do soro azul que ele é o melhor pra poder você se sentir melhor. E eu indico, faça, não seja comigo, seja com outra pessoa, faça. O que é isso? Você tá pegando como se fosse uma blogueira de maquiagem que tá maquiando e mostrando o que é pra fazer, sendo que a gente tá falando da saúde das pessoas. Então você não tem que ser um influencer, que eu falo no sentido, não de influenciar as pessoas pro bem, mas de ficar produtizando a medicina. Isso é muito ruim, porque a gente sabe como você tem que relativar o atendimento ao paciente. Como é que eu vou dizer que pra todo mundo o losartano funciona se eu sei que isso é mentira? Pra que todo mundo que tem hipertensão. Então, você sempre não vai pelo viés de produtizar. Vai no viés de estou falando de várias formas, descontraído ou sério, mas não produtize. Não fale que aquilo é o melhor de tudo, porque é a maquiagem que vai deixar o seu rosto mais bonito. Entendeu? E postar no Instagram também não é o suficiente pra você se divulgar, né? Só fazer a postagem lá sem intenção também não serve de nada, né? Atualmente, na minha empresa, a gente foca muito em divulgar com anúncios. Porque antigamente era na rádio, principalmente eu que era de cidade pequena, não sei se vocês são também. Você ouviu Clínica Cardiológica do Dr. João, faça sua consulta. Panfleto, então assim, mudou. Hoje a gente aparece no celular das pessoas. E o algoritmo de todas as ferramentas, TikTok, YouTube, Instagram, o objetivo deles é que você pague para aparecer. Então não espere que você vai produzir melhores vídeos, melhores conteúdos e os pacientes vão te achar. Não, ao contrário, você tem que aparecer para eles e tem toda uma estratégia para você fazer literalmente um funil, de ele ver o seu anúncio, entrar no seu site e falar assim, nossa, esse médico entende o que eu tô passando. Ele clicar e agendar. Então essa divulgação hoje em dia, orgânica, talvez 6 anos atrás poderia acontecer. Hoje em dia você tem que investir nos anúncios também. E aí entra cara, mexer com tráfego é um negócio que ele é tenebroso, né? mais ou menos, gente. Dá pra fazer sozinho? Depende do seu objetivo. Eu sempre falo, depende do seu objetivo e da sua verba. Você tem... porque é sempre dinheiro. Você tá calculando quanto por dia você vai colocar naquele anúncio, no seu site, para receber mensagens. Então, olha, eu não tenho dinheiro para pagar uma empresa que faça isso e eu também não tenho dinheiro para pagar o serviço, mas o crédito que eu coloco na plataforma. Então eu falo, faz o impulsionar sozinho, mas não espere que você vai ter o mesmo resultado. Porque, primeiro, a verba que o médico vai colocar é menor, ele vai ter que aprender a fazer. Então, assim, às vezes ele não vai saber as métricas. Então, assim, eu acho assim que é melhor a pessoa fazer sozinha do que não fazer nada. Mas quando ela chegar num ponto de estabilidade financeira, a melhor coisa que ela faz é contratar uma empresa para fazer isso para ela, porque eu sempre falo pro médico, você tem que fazer medicina e gerir o seu consultório. Você tem que aprender mais uma habilidade que você pode pagar alguém para fazer, eu acho que é um pouco de perda de tempo. Se não dá para pagar agora, faz você, bota impulsionar, bota na sua cidade e vê se dá resultado. Você vai gastar dinheiro fazendo errado? Vai! Mas pelo menos as pessoas vão te ver. É melhor que nada. Eu prefiro que o médico bote R$6 por dia, que é o mínimo do Instagram, por exemplo, pra ele ganhar uns seguidores, pra pessoa saber que ele existe, do que ele ficar esperando pra contratar uma empresa quando ele tenha disponibilidade. Então, assim, dá pra fazer. Google eu não recomendo. Gente, não façam Google sozinho. Porque o Google é uma ferramenta muito mais complexa e ele gasta dinheiro de uma forma muito rápida e que você pode tomar um prejuízo muito grande fazendo Google. Se for quiser fazer alguma coisa de Google, pensa no Google Meu Negócio, que é montar o seu perfil, botar sua foto, um endereço, que é uma coisa que você não gasta, isso é de graça. Qualquer médico pode criar o seu Google Meu Negócio. Mas investir no Google, você pode tomar um prejuízo muito grande, porque ele é um sugador de dinheiro. Se você não estiver direcionando, sabendo as métricas, pode dar problema. Instagram é mais tranquilo. Entendi. Aqui, o que eu olho, aquele negócio lá que os meninos abrem aqui, eu falo, meu Deus do céu, eu sei nem errar. Aquele monte de número e tal, e aí, enfim. Mas realmente uma parte completamente à parte, né? Tem pessoas especializadas estudando isso, lendo sobre isso, dando aula sobre isso, e a gente realmente... É uma profissão. É uma profissão, e eu não sei se eu gosto disso. Eu gosto de choque séptico. A gente quer atender o paciente, quer que ele saia bem. É isso que a gente quer fazer. Mas assim, pode ser que tenha alguém que fala, não, eu vou estudar isso pra tentar economizar um dinheiro. E aí, como que faz, assim, no início você vai investir dinheiro
e talvez não vai ter o resultado? Olha, depende é por isso que eu falo que depende do resultado que você quer. Por exemplo, para uma pessoa fazer uma campanha, escolher um post que ela postou lá, botar para ganhar seguidores, ela vai ganhar seguidores. Só que os seguidores podem ser caros, R$10 cada um, ou podem ser menos de R$1. É aí que o gestor de tráfego e assessoria de marketing entra. Que ela vai tentar trazer o paciente que você quer no menor custo. Então, é essa a questão da habilidade. Mas o resultado, você começa a ver assim que a ferramenta começa a aprender quem você está procurando. Tô impulsionando, vai chegar os seguidores da minha cidade. E não cometa esse erro. Já teve médico que chegou para mim depois que ele tentou fazer anúncio, ele impulsionou pro Brasil todo. Nossa senhora! Então, ele apareceu para pessoas que... Amapá. E ele nem consulta online fazia. Tem isso também, né? Se o médico fizer teleconsulta, ele consegue divulgar pro Brasil inteiro, Exatamente. Né? Se você divulgar pro Brasil inteiro, aí pode cometer esse erro à vontade. Uhum. Mas se você atender só presencial, então tem esses pequenos detalhes. Agora, quando é que eu vou ter o meu primeiro paciente agendando do tráfego? A gente fala assim que o tráfego é uma ferramenta, além da estratégia do que você vai rodar. É no Google, o médico, aparecer nos primeiros lugares quando você busca a especialidade dele na cidade, aparecer no Instagram, é um resultado de vários fatores. O anúncio tem que ser legal, o site tem que mostrar para o paciente. E outra coisa, o site tem que estar na linguagem do paciente. É um erro que eu vejo muito grande, o médico fala para outro médico. Então, no site, em vez de você estar falando sobre a sua especialidade, como pode ajudar o paciente naquilo, você bota tanto termo técnico que o paciente sai fugido do site. Ele fala, não tô nem entendendo o que esse médico faz, como é que eu vou marcar a consulta com ele? E no terceiro, o atendimento. Então, se a pessoa tá querendo consultar com você de forma particular, ela tem que ser bem atendida, ser atendida rápido. Eu faço direto cliente oculto antes de fechar com os clientes. Eu já fiquei 2 dias esperando a resposta de uma secretária. Se tá demorando desse jeito para eu ser atendida, será que esse médico é bom? O leigo vai pensar isso. Porque a cara do consultório é a secretária. Se você for bem atendido, você já vai chegar para conhecer o médico com uma boa impressão. Então, assim, no primeiro mês você vai começar a ter mensagens, vai começar a ter alguns agendamentos. E à medida que a ferramenta e a estratégia cresce ao longo de 6 meses, 1 ano, a inteligência só melhora e você cada vez tem mais resultado. Legal. E as postagens no Instagram? Você falou sobre captar seguidores. Esses seguidores, a partir do momento que eles começam a ter contato com você, né, com você médico, aí eles vão querer ver alguma coisa no seu Instagram. Sim. O que postar? Postar o café da manhã? Postar a cara feia do Luiz? O que ele tem que postar? Ele tem que postar ele no consultório dando joinha? Como é que é, assim? Eu sempre falo que tudo depende da quão confortável você é. Eu não sou confortável em estar todo dia postando nos stories. Então, não poste todo dia nos stories. Faça sua produção no feed mesmo. Ou então, uma vez por semana, reposte o que você tá no feed. Porque a gente corre corrida. A gente não tem todo o tempo do mundo, assim, pra poder estar também investindo nisso. A partir do momento que você dá mais foco nessa parte particular, sim, tudo bem. Aí você vai criar uma rotina. Mas eu falo assim, mostra que você tá atendendo. Ou então, atendi um paciente com um problema que tem muitas vezes algo que outras pessoas podem querer. Chega no final da consulta, grava explicando sobre o que você atendeu do paciente. Vai ser 5 minutos da sua vida. E se você conseguir fazer isso todo dia, você cria uma constância. Legal. O paciente vai ter informação e você vai aquecer. Mas fala assim, não, ainda tô naquela fase que eu não consigo nem olhar pra câmera. Faz carrossel, contrata um designer, gera alguma coisa no Canva, mas deixa pelo menos o perfil apresentável para essas pessoas começarem a seguir e ver que você tem autoridade. Você não pode ter um perfil pessoal, mas se você tem um perfil de médico que só tem férias com a sua família, não dá. Sim. E não precisa ficar lá dançando igual no TikTok. Não. Precisa mostrar o corpo malhado. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre você mostrar que você é um médico bom. E o paciente se identificar com você. Porque a gente esquece hoje que com a quantidade de gente que tem, o paciente não quer só ser atendido. Ele quer identificar com o médico e falar assim, esse médico vai me ajudar. Então, às vezes, é num vídeo, numa postagem, que ele sente assim, eu acho que essa pessoa vai me acompanhar bem. Então, é sobre conexão, e essa conexão pela parte técnica. Você pode até fazer algumas coisas engraçadas sobre algumas doenças ou sobre alguns desejos, mas, no geral, é mostrar, eu vou te ajudar. Legal. Isso, olha que interessante, isso vai muito ao encontro do que a gente vai falando. O número de médicos vem crescendo, isso é fato, então a concorrência ela vai aumentar.
E a gente sempre fala aqui que a concorrência vai excluir os médicos ruins. Com certeza. E o que você me falou esse tempo todo, tem que fazer marketing, é essencial, a gente tem que se mostrar. Mas o tempo todo você me falou, não, você tem que mostrar habilidade técnica. Você tem que ser bom. Você é um cardiologista, mas você tem que ser um bom cardiologista. Exatamente. Não adianta você fazer marketing se você não tem conhecimento. Exatamente, porque eu sempre falo que, pela questão da saúde pública, se eu pegar 2 médicos hoje, um é bom e um é ruim, e os 2 começarem a investir em marketing, com a mesma empresa, com a mesma estratégia, os 2 vão ter resultados bons. Só que qual a diferença? Daqui a 5 anos, o médico bom, ele vai estar com a carta de pacientes que vai rodar de indicação para indicação, para indicação, para indicação, que a não ser que ele seja numa cidade no fim do mundo só atendo online, as pessoas vão saber que ele é bom e que ele existe. O médico ruim, daqui a 5 anos, ele vai ter mudado de estado, ele vai trocar o perfil do Instagram, porque uma hora o volume de pacientes insatisfeitos é muito grande e hoje com a internet não fica escondido. Hoje não tem como você atender mal as pessoas, achar que conversando 5 minutos com alguém você vai resolver o problema de saúde dela, porque essa conta chega. Antigamente, que a gente não tinha internet, o que os médicos ruins devem ter se aproveitado não é brincadeira. Mas hoje, os pacientes têm voz. Então, se você for ruim, isso não vai demorar muito tempo de aparecer. Sim. Porque além de você não receber indicação, os pacientes ainda vão desrecomendar você. Sim. Não, isso vai acontecer. A gente fala aqui o tempo todo e muita gente fala, médico vai virar Uber. Vai virar. Sim. Vai virar e que bom que ele vai virar, porque ele vai parar de matar a gente. Sim. Não tá muito longe. Eu até tava falando sobre isso, assim que o ano virou, em 2035 a gente tá planejado ter 1.050.000 médicos no Brasil. Então você acha que com essa abertura desenfreada de faculdade de medicina, gente, ser bom é o mínimo. Você está interessado em trabalhar com a medicina de uma maneira correta é o mínimo. Hoje, o pessoal não pode ficar incomodado, porque isso é um pouco de mercado também. O mercado rege as profissões. Sim. Do mesmo jeito que as outras profissões de saúde sofreram com essa mudança da entrada do marketing, conversa com qualquer dentista. Eles já saem da faculdade sabendo que eles precisam fazer marketing. Os médicos ainda têm uma resistência, mas não é ruim. É você ter uma coisa a mais para você trazer esses pacientes e mostrar que você é bom. Vai fazer parte da rotina do médico. Então não é algo que você tem que ser contra, não. Vai fazer parte do seu consultório. Se eu preciso comprar cadeira, mesa, uma maca, alugar uma sala e ter uma secretária, o marketing entra como se fosse uma estrutura do seu consultório. Então, você não pode simplesmente, não quero fazer isso. Vai ter que fazer. Se você não quiser hoje, daqui a 5 anos, quando você for entrar, o tráfego vai estar mais caro, as empresas vão cobrar mais caro, e ainda você tem empresas que são especialistas em médicos e as que não são. Então, ainda você tem que testar. Eu não sei qual é a empresa que presta, vou tentar aquela, aí faz 6 meses, deu errado, perdi meu dinheiro. Aí faz outra, e outra, e outra. Então, eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Faz a sua parte de formação, se especializa, mas não esquece da parte de gestão e de atrair o paciente para você. Eu acho que isso em breve, não sei as faculdades de medicina agora como é que estão, mas eu acredito que isso vai começar a ser falado já na faculdade de medicina. Como se posicionar, às vezes até como criar um consultório. A gente não aprende nada sobre isso, a gente não aprende sobre dinheiro, eu não sei declarar imposto de renda. Assim, a gente não fala sobre nada disso. Não, sobre gestão, a gente acaba, a medicina por amor. Mas os boletos do aluguel não é com amor que a gente paga. Exatamente. E assim, eu trabalho na área hospitalar, né? Eu não tenho consultório e tal. Mas muitas áreas da medicina vão para um consultório. E realmente o pessoal forma e não faz a menor ideia de como... E nem na residência, né? Vai pra residência... Não tem ideia. Eu fui aprender sobre parte de financeiro quando abri a empresa de marketing. Exato. Nunca tinha estudado sobre gestão, sobre essa parte. Quando abri a empresa foi que eu fui descobrir. Então, eu acho que os colegas hoje têm que entender que você trabalhando no hospital, você trabalhando no consultório, você é uma mini empresa. A maioria das empresas você precisa de funcionários, você precisa de outras coisas. A diferença é que a gente é a nossa própria empresa. Então, se eu for trabalhar no hospital, eu tenho que saber, eu ganho isso por hora, eu gasto isso com gasolina, minhas contas são essas, e se organizar financeiramente. Então, eu quero fazer uma pós, eu tenho que colocar isso no orçamento. No consultório é a mesma coisa. Eu tenho que saber, olha, meu aluguel é tanto, eu preciso que a minha secretária agende X pacientes por dia, eu preciso saber se ela está atendendo meus pacientes, eu preciso, depois da consulta, que ninguém faz, verificar se o paciente entendeu,
se ele olhou as medicações, se ele tem alguma dúvida para tirar. O paciente, uma vez que ele é seu, se você fizer um acompanhamento legal, a ideia é que ele volte sempre. Pensa em um problema que você resolve numa só consulta na medicina. Nenhum. Não. Nem enxaqueca. A dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Se você for no neurologista, a maioria deles que forem bons, eles vão ter que ter um tratamento, acompanhamento. Então, você não é fazer o paciente te pagar e esquecer que ele existe. Não, você quer que ele seja seu paciente para sempre, até ele ficar bom, resolver ou fazer acompanhamentos mais espaçados. Então, você tem que pensar nessa parte de estou criando uma cartela, esses pacientes vão continuar comigo e eu quero mais pacientes. Até para o quê? A coisa mais justa é você ser bem remunerado por fazer o seu trabalho bem. Então, é por isso que muitos médicos migram para o particular. Porque se eles ganham R$50 por consulta e precisam atender em 10 minutos batendo meta, não é a medicina que a pessoa quer fazer. Às vezes ela precisa por uma questão financeira, mas ele não quer estar ali. Então, a transição que muita gente busca hoje em dia. Legal. Liz, pra quem tá ouvindo e já quer sair daqui fazendo alguma coisa, já se transformando, alguma dica prática? Começa a gravar vídeo sem postar. Legal. A coisa mais importante que você tem é ficar confortável com a câmera. Porque... não sei se eu gosto da minha voz. Ninguém gosta da própria voz. A Ju aqui, eu também produzo conteúdo pra poder divulgar a minha empresa. A gente se odeia quando a gente tá gravando vídeo. Eu não escuto os meus podcasts. Eu peço o Luiz pra escutar e ele me dá os feedbacks, porque eu não gosto de ver. Quando a gente edita os próprios vídeos e você fica escutando sua voz, dá uma vergonha alheia. Então, isso é a segunda parte da edição. Quando você tá gravando, você se acostumar a ver. Eu falo até, se você tem alguém em casa... Grava com a câmera traseira pra você não ficar se olhando e ficar constrangida de se ver falando. Então, fica pensando assim, quais são as 5 coisas que eu mais atendo no meu consultório? São o paciente chega com essas 5 queixas. Explica pra alguém o que é essa doença. Alguém leigo. Grava o vídeo, 1 minuto, 1 minuto e meio, de uma coisa bem simplificada. E vai salvando esses vídeos. Vai salvando. Estou acostumado. Você volta a ver o vídeo e fala assim, eu deveria ter falado melhor dessa maneira. E aí, você vai ver que vai ter diferença na evolução. Se todo mundo gravar um vídeo sem postar por 30 dias, no final do primeiro mês, ele vai ter coragem de postar. Porque você vai ver que você melhorou o jeito que você fala, as suas explicações. Você perde aquele constrangimento de estar se vendo na câmera. E eu falo, só começa. Inclusive, eu admiro muito os estudantes de medicina, que eu vejo muita gente agora no Instagram e no TikTok, que começa a produzir conteúdo desde a faculdade. Isso facilita muito o caminho dele, porque ele já tá criando autoridade sobre ele, que ele estuda, que ele se dedica, que ele tá buscando, tô estudando pra prova de residência, passei na residência, conta os casos da residência. Então, assim, eu acho que isso não é algo pra gente olhar de canto. Não, o colega tá mostrando o trabalho dele, deixa mostrar, não fica com vergonha. Sim, às vezes a inveja também, queria estar lá no lugar dele. Não... Pois é, gente, inveja é um problema muito grande. Mas é o que eu falo assim, não compare o palco dos outros com o seu bastidor. É isso aí. Então, às vezes você demorou mais tempo pra gravar, mais tempo pra fazer seu marketing, mais vezes pra anúncios, mas foi o seu tempo. O importante é que os médicos têm que entender. A concorrência hoje só tende a crescer. Se você não se movimentar na direção de fazer a sua autoridade na internet, que é o novo outdoor, você vai sofrer financeiramente no futuro. Mesmo que você seja muito bom. Boa. Porque quem não for bom, vai continuar fazendo. Exatamente. E vai tomar o seu lugar, que é bom. Já tá tomando. E aquela coisa, muda de estado, muda a foto, muda o Instagram, muda o site. E vai pra outro lugar tentar fazer as coisas erradas do mesmo jeito. Se ele ganhou financeiramente muito dinheiro no começo... Ele vai continuar ganhando, porque, querendo ou não, ele pode ser um mau médico, mas ele é muito bom de marketing. E você não conhece um médico, se você não sentou e consultou com ele, como é que você vai saber se é bom? A sua venda é o marketing e a sua secretária. Se o cara tá fazendo isso certo, ele vai continuar enganando o paciente por muito tempo. E isso é complicado. Como a gente não denuncia, os pacientes não denunciam, então a gente não pode ser omisso nisso. Então a gente tem que também, às vezes, ficar de olho no colega. Às vezes a pessoa tá... Poxa, eu sou o melhor médico do Espírito Santo. Gente, não pode. Tá lá, só olhar no CRM, não pode. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser consciente do que pode e não pode fazer. Às vezes você fala com o colega, não pode fazer isso, porque às vezes o médico não pesquisa. A gente não fala também.
Código de ética médica na parte de divulgação e promoção, por exemplo, foi uma vitória muito grande para os cirurgiões plásticos e dermatologistas de botar foto de antes e depois. Há 4 anos, eu fazia 1000 malabarismos para ajudar os meus clientes dessas áreas, porque não podia. Gente, mas todas as outras especialidades podem? Isso foi uma vitória. É injusto. É injusto. E o médico ainda vai falar sobre as complicações, que cada pessoa é individualizada, e o resto do pessoal tá falando dos procedimentos estéticos como se fosse copia e cola. E cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, deixa os médicos divulgarem o antes e depois deles. Eles têm uma responsabilidade a mais, mas eles têm mais caminho para atrair os pacientes. E tem mais autoridade também, né? Enfim, a gente não vai entrar nesse assunto, que é outro... É outro podcast só sobre isso. Liz, pra quem quer aprender mais, pra quem quer te conhecer, pra quem quer entrar em contato com você, quer deixar aqui seu Instagram, YouTube, não sei. Sim. Hoje eu tô mais ativa no Instagram, tenho TikTok também, mas é doutora Liz Marion, DRA Liz Marion, @. E lá eu produzo um pouco de conteúdo, mas o meu foco mesmo é tipo, o médico chegou, viu que quer anunciar, quer começar as estratégias de marketing, quer captar pacientes, ou então às vezes quer fazer um marketing para outras especialidades para ser indicado. Na minha bio, você pode agendar um diagnóstico gratuito. Aí eu converso numa reunião com a pessoa e vejo o que é que dá certo, o que não dá pra ela, e vejo qual é o caminho seguir, porque às vezes a especialidade dela, ela chega pensando que tem que fazer Instagram e não tem, ou chega pensando que tem que fazer Google e não tem, então eu faço o diagnóstico e a gente decide junto se ela quer começar agora ou quer absorver essa informação pra depois. Então eu gosto de individualizar muito, porque as outras empresas de marketing, como eles não têm médicos, eles não sabem as minúcias das especialidades, e isso faz diferença. Legal. Liz, muito obrigada, muito legal bater esse papo aqui com você. Espero te ver mais aqui. Sim. Vamos conversar mais sobre outros temas. Com certeza, foi um prazer, adorei. Muito bom, pode chamar que eu venho de novo. Fechou. Obrigada, Liz. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Tchau.